Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 4 de julho, festa de São Pedro e São Paulo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São Pedro e São Paulo, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Apacenta. Hoje, aqui no Brasil, festejamos a solenidade de São Pedro e São Paulo, os dois gigantes da Igreja primitiva, as duas colunas fundamentais da Igreja. De forma diferente, em contexto diferente, apacentaram a única Igreja de Cristo. Suas vidas testemunham que é possível a unidade, além de qualquer diversidade, e que os carismas convergem no único corpo de Cristo, que é a Igreja. O prefácio da missa de hoje assim o sintetiza. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a Igreja primitiva. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhe o Evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje igual veneração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque perguntava pela terceira vez se o amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia temos a alegria de conhecer de perto o perfil de alguns apóstolos. Hoje é a grande festa de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da Igreja nascente, bem diferentes, mas essenciais, da mesma forma como falamos na introdução. Meditamos hoje com um trecho do nosso Papa Francisco, que foi pronunciado em ocasião da festa de São Pedro e São Paulo em 2017. Assim fala Papa Francisco. A liturgia de hoje oferece-nos 3 palavras que são essenciais para a vida do apóstolo: confissão, perseguição, oração. A confissão é a que ouvimos dos lábios de Pedro no Evangelho, quando a pergunta do Senhor, de geral, passa a particular. Com efeito, Jesus primeiro pergunta: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Desta sondagem resulta de vários lados que o povo considera Jesus um profeta. E então o Mestre coloca aos discípulos a pergunta verdadeiramente decisiva: E vós,
quem dizeis que eu sou? Agora responde apenas Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a confissão: reconhecer em Jesus o Messias esperado, o Deus vivo, o Senhor da nossa própria vida. Hoje, Jesus dirige esta pergunta vital a nós, a todos nós, e de modo particular a nós pastores. E a pergunta decisiva, face à qual não valem respostas vazias, porque está em jogo a vida, e a pergunta da vida pede uma resposta de vida, pois de pouco serve conhecer os artigos de fé se não se confessa Jesus como Senhor da nossa própria vida. Hoje Ele fita os olhos sobre nós e pergunta: quem sou eu para ti? Como se dissesse: sou ainda eu o Senhor da tua vida, a direção do teu coração, a razão da tua esperança, a tua confiança inabalável? Também nós renovamos hoje nossa opção de vida como discípulos e apóstolos. Vamos nos perguntar se somos cristãos de parlatório que conversam sobre como andam as coisas na igreja e no mundo, ou apóstolos em caminho que confessam Jesus com a vida, porque o tem no coração. Quem confessa Jesus sabe que está obrigado não apenas a dar conselhos, mas a dar a vida. Sabe que não pode crer de maneira tíbia, mas é chamado a se abrasar por amor. Sabe que na vida não pode flutuar ou reclinar-se no bem-estar, mas deve arriscar fazendo-se ao largo, apostando dia a dia com o dom de si mesmo. Quem confessa Jesus faz como Pedro e Paulo, segue-o até o fim, não até um certo ponto, mas até ao fim, e segue-o pelo seu caminho, não pelos nossos caminhos. O seu caminho é o caminho da vida nova, da alegria e da ressurreição, o caminho que passa também através da cruz e das perseguições. E aqui temos ainda a segunda palavra: perseguições. Não foram só Pedro e Paulo que deram sangue por Cristo, mas nos primeiros tempos toda a comunidade foi perseguida, como recordou o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 1. Também hoje, em várias partes do mundo, por vezes num clima de silêncio e não raro um silêncio cúmplice, muitos cristãos são marginalizados, caluniados, discriminados, vítimas de violência, mesmo violência mortal, e não raro sem o devido empenho de quem poderia fazer respeitar os seus direitos sagrados. Entretanto, queria salientar sobretudo aquilo que o apóstolo Paulo afirma antes: estou pronto, escreve ele, para oferecer-me como sacrifício. Para ele, viver é Cristo, Cristo crucificado, e morrer é um ganho. E assim Paulo, como apóstolo fiel, seguiu o Mestre, oferecendo também ele a vida. Sem a cruz não há Cristo, mas sem a cruz não há sequer o cristão. De fato, é próprio da virtude cristã não só fazer o bem, mas também suportar os males. Assim dizia Santo Agostinho. Suportar os males como Jesus. Suportar o mal, que não é só ter paciência e prosseguir com resignação. Suportar significa imitar Jesus e carregar o peso, levá-lo nos ombros por amor dele e dos outros. E aceitar a cruz, prosseguindo com confiança, porque não estamos sozinhos. O Senhor crucificado e ressuscitado está conosco. Deste modo, podemos dizer com Paulo: em tudo somos atribulados, mas não esmagados.
confundidos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados. Suportar é saber vencer com Jesus. E à maneira de Jesus, não à maneira do mundo. É por isso que Paulo se considera, como ouvimos, um vencedor que está prestes a receber a coroa, escrevendo: Combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé. A única conduta do seu combate foi viver não para si próprio, mas para Jesus e para os outros. Viveu correndo, isto é, sem se poupar, antes pelo contrário, consumando-se. Há uma coisa que ele diz que conservou, não a saúde, mas a fé, isto é, a confissão de Cristo. Por amor dele, viveu as provações, as humilhações e os sofrimentos que nunca se devem procurar, mas aceitar. E assim, no mistério do sofrimento oferecido por amor, neste mistério que muitos irmãos perseguidos, pobres e doentes encarnam, também hoje resplandece a força salvífica da cruz de Jesus. A terceira palavra é oração. A vida do apóstolo, que brota da confissão e deságua na oferta, flui dia a dia na oração. A oração é a água indispensável que alimenta a esperança e faz crescer a confiança. A oração nos faz sentir amados e nos permite de amar. Faz-nos avançar nos momentos escuros porque acende a luz de Deus. Na igreja é a oração que nos sustenta a todos e nos faz superar as provações. Podemos ver isso na primeira leitura. Enquanto Pedro estava encarcerado na prisão, a igreja orava a Deus instantaneamente por ele. Uma igreja que ora é guardada pelo Senhor e caminha na companhia dele. Orar é entregar-lhe o caminho, para que o tome sob o seu cuidado. A oração é a força que nos une e sustenta, o remédio contra o isolamento e a autossuficiência que leva à morte espiritual. Com efeito, o espírito de vida não sopra se não se reza, e sem a oração não se abrem as prisões interiores que nos mantêm prisioneiros. Que os santos apóstolos nos obtenham um coração como o deles, fatigado e pacificado pela oração. Fatigado porque pede, bate à porta e intercede, carregado com tantas pessoas e situações que deve confiar a Deus, mas ao mesmo tempo pacificado, porque o Espírito traz consolação e fortaleza quando se ora. Como é urgente haver na Igreja mestres de oração, mas antes de tudo, homens e mulheres de oração, que vivem a oração. O Senhor intervém quando oramos. Ele que é fiel ao amor que lhe confessamos e está perto de nós nas provações. Assim se conclui a homilia do nosso Papa Francisco, e com esses sentimentos no coração será mais fácil entender o trecho da festa de hoje. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque perguntava pela terceira vez se o amava e respondeu: Senhor,
tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as reflexões que mais nos ajudam a escolher o nosso propósito. Vamos dedicar um minuto agora para escolher o propósito que nos ajude a responder a Jesus como São Paulo e São Pedro responderam. Eu te amo, Senhor. Paz e alegria a todos. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Paz e alegria a todos. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, conheces minha verdade, conheces minhas fraquezas.
sabes que eu te amo, conheces minha maldade, tu vês a realidade, por quanto eu te nego, 1000 vezes eu esperarei em ti. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te